alunos do segundo ano, hoje a nossa aula é sobre o filo cordata, os cordados, o filo mais evoluído do reino animal. Vamos começar com as características gerais. Presença de notocorda, cordão nervoso em posição dorsal, fendas na faringe, cauda pós-anal, além de serem triblásticos, celomados, deuterostômios com simetria bilateral. Lembrando que deuterostômios apresentam o tubo digestório com boca e ânus. Classificação dos cordados. Eles são classificados em 3 subfilos: os urocordados, urocordata, cefalocordata, cefalocordados e vertebrata, vertebrados, sendo que os urocordados e os cefalocordados são cordados sem coluna vertebral, sendo assim chamados de protocordados. Aqui é a nossa classificação: cordados, subdividindo-se em protocordados e vertebrados, sendo que os vertebrados apresentam 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Quem são os protocordados? São animais marinhos, cordados, mas que não apresentam caixa craniana e nem coluna vertebral, mas apresentam as características de cordados, que é a notocorda, tubo nervoso dorsal e as fendas branquiais. Esse grupo é dividido em cefalocordados e urocordados. Os cefalocordados têm presença de notocorda e cauda até a fase adulta. Exemplo, o anfioxo, que é um animal marinho que vive enterrado em bancos arenosos. Urocordados, notocorda apenas na fase larval, formato do corpo em pequeno saco. Exemplo, a assídia, ou também conhecidas como seringas do mar. Em detalhe, uma foto das seringas do mar e um desenho mostrando a sua estrutura corpórea. Esses animais também são chamados de tunicados, porque apresentam um manto de túnica, formada de silício e sal mineral. A boca é preenchida por um sifão inalante e apresenta um exalante também por onde sai o alimento. Além de coração, são hermafroditas, com testículo e ovário, presença de fendas branquiais, gânglios nervosos, o átrio, que é o estômago, ânus. Características gerais dos vertebrados. Apresentam coluna vertebral, a notocorda é substituída pela coluna vertebral, coluna espinal, caixa craniana, esqueleto interno e corpo coberto por pele. Vamos começar com a classe dos peixes. A classe dos peixes é dividida em 3 grupos: os agnatos, que são os peixes sem mandíbula, os osteíctes e condrictes, que apresentam mandíbula, mas que se diferenciam em peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Características gerais: respiração branquial, a maioria, apesar de nós encontrarmos também alguns exemplos com pulmões. Tem nadadeiras, sistema digestório completo, são ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo é variável, sistema nervoso com cérebro, fossas nasais e a linha lateral para captar vibrações na água. Classe dos agnatas, os ciclóstomos, não apresentam mandíbula, a boca é circular, corpo alongado, sem escamas, podem ser necrófagos, se alimentando de peixes ou outros animais mortos, e podem ser ectoparasitas, de tubarões, golfinhos e peixes. A fecundação é externa, com fase larval, apresentam nadadeira caudal e, como exemplo, as lampreias e o peixe-bruxa. Lampreia e peixe-bruxa. Classe dos condrictes. Condrictes são os peixes cartilaginosos. Corpo coberto com escamas bem pequenas, esqueleto formado por cartilagem, nadadeiras caudal, dorsal, peitoral e anal, a boca ventral, são predadores, com exceção do tubarão-baleia, que é filtrador. Ausência de bexiga natatória, que é uma bolsa cheia de ar, que ajuda na orientação do peixe em diferentes profundidades. A fecundação é interna e, como exemplos, as arraias, tubarões e cação. Arraias, tubarão e o tubarão-baleia, a única espécie filtradora e considerado o maior peixe do mundo. Classe dos osteíctes, peixes ósseos, é o grupo mais abundante e diversificado.
Esqueleto formado por ossos, brânquias protegidas por um opérculo, que é uma placa óssea que protege as brânquias. Alguns têm pulmões, como a piramboia, que é o peixe pulmonado. Pele com escamas, presença de linha lateral e bexiga natatória. As nadadeiras, a caudal, locomove para frente e as outras ajudam no nado e a estabilização. A fecundação geralmente é externa, com fase larval. A larva é chamada de alevino. Corpo fusiforme, alongado e com as extremidades afiladas que facilita a natação. A piracema, na época da reprodução, ela sobe o rio, põe seus ovos para serem fecundados pelo macho. A pesca é proibida nessa época. Acontece no verão entre março e outubro. Aqui o cavalo marinho e alguns exemplos clássicos de peixes ósseos. Em detalhe, nós temos a anatomia do corpo e escamas do peixe cartilaginoso, que é a primeira imagem, e o peixe ósseo. Em detalhe, a presença da boca ventral do peixe cartilaginoso, a nadadeira anal, que é transformada num pênis, o clasper, que ajuda no processo da fecundação interna, e embaixo, a segunda imagem, o peixe ósseo mostrando as escamas, a linha lateral, as nadadeiras espalhadas pelo corpo em forma de lâmina e a boca mediana. Classe dos anfíbios. Anfíbios, vida dupla, ou seja, parte na água e outra terrestre. Depende da água para o processo reprodutivo. A fecundação é externa na maioria. A fase larval é aquática e a fase adulta terrestre. Sofrem metamorfose completa. Também são ectotérmicos. A respiração é branquial na fase larval. Na fase adulta, tem a respiração cutânea feita pela pele, pulmonar e a bucofaríngea. A pele é fina, depende da água para não desidratar e secar, por isso não podem ficar longe de ambientes úmidos e aquáticos. Presença de pálpebras para a proteção dos olhos, glândulas lacrimais e mucosas para umedecer a pele fina, glândulas produtoras de veneno, as glândulas paratóides. A locomoção é aquática na fase larval por cauda longa e pernas para andar e saltar na fase adulta, como sapos, pererecas e rãs. Na fase terrestre, com exceção de cobras cegas acessílias, que não têm patas. Classificação. Nós temos os anuros, que não têm cauda, mas têm pernas, como sapos, rãs e pererecas. Os urodelos, que têm cauda e pernas, salamandras e tritões. E os ápadas, que não apresentam pernas, e sim um corpo alongado, cobras cegas e cecílias. Aqui é o exemplo de uma cobra cega e um sapo executando a respiração bucofaríngea, acumulando uma grande quantidade de ar na prega da boca. A metamorfose dos anfíbios é completa. O macho aperta a fêmea na água, comprime seu abdômen, liberando espermatozoides, e a fêmea libera óvulos. Os óvulos são fecundados na água, formando ovos, que se desenvolvem em embriões. Os embriões se transformam em girino. Esse girino sofre metamorfose, perde a cauda, se transforma em sapo adulto, garantindo assim a libertação do ambiente aquático e indo para o ambiente terrestre. Classe dos répteis. Os répteis são classificados em quelônios, que são os répteis que têm uma carapaça ou casca protegendo o corpo, tartarugas, jabutis e cágados. Os crocodilianos têm um focinho alongado, uma boca cheia de dentes afiados e corpo coberto por placas córneas, jacarés e crocodilos. Os escamados, corpo coberto por escamas, como serpentes, lagartos, camaleões e lagartixas. E os rincocéfalos, animais que apresentam espinhos dorsais, como tuatara. Características gerais. Também são ectotérmicos, a maioria diurna, para poder aquecer o corpo ao sol. A maioria é carnívora, porém, existem algumas espécies herbívoras e outras que só se alimentam de ovos, como algumas serpentes. Apresentam fosseta loreal para captar o calor de suas presas, olfato apurado
e outros órgãos dos sentidos desenvolvidos. Tem pele grossa, impermeável, formada por queratina e placas para evitar a desidratação. A locomoção. As cobras se rastejam com movimento ondulatório. Os que têm pernas também rastejam, daí vem o nome répteis, animais rastejantes. E os aquáticos, como as tartarugas, têm adaptações em seus membros que têm a forma de remos. Já os jabutis têm patas grossas e largas que ajudam a caminhar na terra. A respiração é pulmonar e alguns têm a capacidade de ficar muito tempo sem respirar, como as tartarugas. Jacarés e crocodilos apresentam também a respiração cloacal. A fecundação é interna, botam ovos de casca dura com grande reserva nutritiva. Alguns são ovíparos, ou seja, as fêmeas botam ovos, como tartarugas, jacarés e também algumas serpentes. Algumas serpentes, como as jiboias e lagartos, são vivíparos. O embrião se desenvolve dentro da fêmea até o nascimento. Vamos falar um pouquinho da prevenção de acidentes com répteis. As serpentes peçonhentas, ou seja, aquelas capazes de inocular veneno porque têm presas injetoras, são as principais causadoras de acidentes envolvendo répteis e humanos. O único meio de tratar esses acidentes com essas serpentes venenosas é a aplicação do soro antiofídico. Aqui a gente tem alguns exemplos de répteis, como os quelônios, as tartarugas, os escamados, os ofídeos e também o camaleão, que faz parte aí dos crocodilianos. O tuatara é um fóssil vivo, né? É o réptil mais antigo do planeta. Ele vive na Nova Zelândia. E as diferenças entre jacaré e crocodilo, principalmente com relação à boca alongada do jacaré, onde os dentes ficam para dentro da boca, enquanto que o crocodilo também tem boca alongada, mas os dentes saem para fora das mandíbulas. O crocodilo não é encontrado no Brasil. O jacaré, apenas o jacaré. Classe das aves. Características gerais. É o primeiro grupo de vertebrados endotérmicos, ou seja, animais de sangue quente. A temperatura do corpo não varia conforme o ambiente, ela é constante. Presença de bico, asas, penas, mas não tem o bexiga urinária e nem dentes. A fecundação é interna, ovos com casca dura que apareceu pela primeira vez no grupo dos répteis. O voo das aves. Apresentam membros anteriores modificados em asas. O sistema respiratório é muito eficiente, que permite ficar muito tempo sem respirar. Não tem bexiga urinária nem dentes. E outros órgãos são mais leves para diminuir o peso corporal. Chamados ossos pneumáticos, que são ocos e cheios de ar. As penas facilitam o voo e evitam a perda de calor para o ambiente. Existe um osso em forma de quilha para fixar os músculos peitorais, ajudando o batimento forte das asas. O revestimento do corpo é coberto por penas, que têm várias funções, além da proteção do calor, ajudam no controle do voo. As escamas que cobrem os pés também são encontradas nesses animais. Garras nas pontas dos dedos. Produzem uma secreção oleosa através de uma glândula chamada de glândula uropigeal, que evita que as penas molhem e tenham uma secagem rápida, ou seja, elas acabam hidratando as penas. Modo de locomoção. No céu, o voo batido são os que batem asas rapidamente, como os passeriformes, tico-tico, beija-flor, pardal. Já o voo planado, aproveitam as correntes de ar para planar e quase não batem as asas, como as gaivotas. Na terra, quando não estão voando, usam suas pernas para se locomover, como bípedes, dando pequenos saltos. Outras espécies têm dificuldade em andar e vivem empoleiradas, como araras e papagaios. Na água, tem os pés em forma de membranas que facilitam o nado ou o mergulho, como o pinguim. Aves que não voam. Algumas aves têm asas pequenas e não voam, porém são excelentes corredoras por terem pernas longas e fortes com grandes músculos, como emas e avestruz. Como que é a respiração? Elas respiram através dos pulmões, que são ligados a sacos aéreos, que aumentam a eficiência das trocas gasosas. Apresentam também uma estrutura muito parecida com a laringe, que é a seringe, que ajudam as aves canoras nos seus cantos.
Reprodução das aves. Todas as aves são ovíparas, a fecundação é interna. Ao menos um dos pais cuida dos ovos, os aquecendo e protegendo, como é o caso do pinguim. Os ovos têm casca dura e nutrientes para o desenvolvimento dos embriões. Aqui a gente tem em detalhe o ninho com os ovos e os filhotinhos. Alimentação das aves. Apresentam um bico rígido, sem dentes. Os alimentos são engolidos inteiros e são armazenados dentro de uma estrutura chamada gepapo. O estômago é dividido em duas partes que produzem substâncias para a digestão. A moela tritura o alimento, é o chamado estômago mecânico, e contém pequenas pedras para auxiliar na moagem de alimento, como grãos, sementes duras. Aqui nós temos o sistema digestório das aves. O bico, sem dentes, a faringe, o esôfago, o papo, que armazena o alimento, o proventrículo, a moela, que é o estômago mecânico, o intestino e a cloaca, que faz a postura de ovos e também a eliminação de fezes junto com a urina, já que esses animais não têm bexiga urinária. Aqui a gente tem uma ave predadora é uma ave predadora que busca peixes no ambiente aquático levando seu alimento. Principais ordens das aves: reiformes, as emas, galiformes, galinhas, pelicaniformes, os pelicanos, estrigiformes, coruja, passeriformes, canários e aves canoras, ciconiformes, a garça, pisciforme, o pica-pau, piscitaciforme, o papagaio, o esfeniforme, pinguim, strucioniforme, avestruz, falconiforme, a águia, e as ratitas não voam e as carinatas voam. Primeiras aves. As primeiras aves existiram e viveram há mais de 150 milhões de anos atrás. Como foi provado, um fóssil encontrado em 2010 na Alemanha, o Archaeopteryx, que é o fóssil mais antigo das aves, que demonstra a transição entre os dinossauros répteis e as aves. Mamíferos. Classe mamária, mamíferos. Características gerais: presença de glândulas mamárias, corpo coberto por pelos e também são endotérmicos. Os mamíferos ocorrem naturalmente em todos os continentes, inclusive no litoral da Antártica, como focas, ursos, ontras, leões marinhos, e também nos oceanos, baleias e golfinhos. É um grupo bem sucedido em diversos tipos de ambientes, sendo adaptados a diversos modos de vida, terrestres, aquáticos, fossoriais e aqueles que vivem em cavernas. Os mamíferos são o grupo com melhor registro fóssil devido à sua diversificação recente. Apresentam também grande tamanho, principalmente na época passada, e ossos compactos, em detalhe um fóssil da preguiça gigante. A maioria dos mamíferos tem hábitos noturnos, como é o caso da anta, dos lêmures e dos morcegos. Aqui algumas imagens desses mamíferos, como os roedores, o mussaranho, que é considerado o menor mamífero do mundo, o rinoceronte, grandes mamíferos e pesados, as focas, os mamíferos que voam, como os morcegos, os carnívoros, os mamíferos aquáticos, como as baleias e golfinhos, em detalhe a baleia jubarte. Reprodução dos mamíferos. Os mamíferos têm o chamado cuidado parental. Cuidam dos seus filhotes em todos os estados de seu desenvolvimento. A fecundação é interna e a maioria é vivípara. Nós temos os placentários, que são aquelas espécies que apresentam placenta. O embrião se desenvolve dentro da mãe, recebendo alimento e oxigênio através da placenta e do cordão umbilical, como os humanos, leões, girafas, baleias e morcegos. Mas temos espécies também marsupiais. Os marsupiais apresentam uma placenta simples e, ao nascer, os filhotes se locomovem para uma bolsa formada por pele, onde se encontram as glândulas mamárias e começam a se alimentar para continuar o seu desenvolvimento. O nome marsupial significa bolsa, como cangurus, gambás e cuicas. Já os monotremados não apresentam placenta. Eles são ovíparos, seus embriões se desenvolvem fora do corpo da mãe dentro de ovos, como o ornitorrinco e o equidna. Eles têm glândulas mamárias, mas não têm mamilos. O leite escorre pelo ventre e assim o filhote se alimenta. Em detalhe, o ornitorrinco e a equidna
que são animais australianos. Locomoção. Quadrúpedes. A maioria se locomove sobre os 4 membros, como cavalos, cachorros e rinocerontes. Alguns passam grande tempo em cima das árvores e usam sua cauda para locomover, como os macacos. Bípedes se locomovem sobre os membros posteriores, humanos e cangurus. Na água. As capivárias, lontras e outras espécies terrestres passam muito tempo na água e têm membranas entre os dedos para facilitar o nado. Outras espécies, como leões marinhos e focas, têm membros em forma de nadadeiras e são usadas para locomoção em água. Os mamíferos que vivem no meio aquático, como as baleias, golfinhos, botos e peixe-boi, têm membros dianteiros e cauda em forma de nadadeiras. No ar, os morcegos são o único exemplar de mamífero voador. Tem seus membros dianteiros alongados, ligados por uma membrana de pele, formando asas. Já o esquilo voador pode planar em curtas distâncias e tem uma membrana entre os membros dianteiros e traseiros, que age como um paraquedas. Revestimento. O corpo é revestido por pele, que ajuda o animal a manter o corpo aquecido. Apresenta uma camada de gordura que atua como isolante térmico e ajuda o organismo a preservar o calor. De acordo com as espécies, podem apresentar também unhas, garras, cascos, couro. Quais são as ordens? Os monotremos são os que botam ovos, como o ornitorrinco e a equidna. Os carnívoros, dentes caninos, como os leões, cães, gatos. Os marsupiais possuem bolsa, como o canguru. Os proboscídeos possuem trompa, como o elefante. Os quirópteros possuem asas, como os morcegos. Os roedores, dentes incisivos, como os ratos. Os desdentados, sem dentes, como o tamanduá-bandeira. Os cetáceos são aquáticos, como baleia e golfinhos. Os ungulados possuem casco, como bois, vacas e cavalos. E os primatas mais inteligentes, como o homem e os macacos e os pongídeos. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Bons estudos!